05-164 de 2021, de iniciativa do nobre vereador desta comissão, Dalton Borba, que cria o Certificado Municipal de Imunização e Segurança Sanitária durante a pandemia do Covid-19. Vereadora Indiara Barbosa é a relatora, está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Então, em análise ao projeto de lei ordinária do vereador Dalton Borba, que cria o Certificado Municipal de Imunização e Segurança Sanitária durante a pandemia de Covid-19. O presente projeto de lei foi inspirado no projeto de lei 1158 de 2021, que tramitou no Congresso Nacional, acabou sendo depois retirado. Tem por objetivo trazer para Curitiba medidas de controle da pandemia de Covid-19 para que não sejam mais necessárias medidas sanitárias até então adotadas. Nós avaliamos a constitucionalidade formal e material do projeto. Em relação à constitucionalidade formal, entendemos que pode, sim, ser competência do Poder Legislativo para legislar sobre esse assunto e que também poderia ser uma competência do município legislar concorrentemente com o Estado, a União, em relação à matéria que é de interesse local. Em relação à constitucionalidade material, que é o aspecto mais crítico, né, nós levantamos uma discussão e avaliamos os princípios constitucionais. No nosso parecer, inicialmente, falamos sobre a questão do direito à saúde em relação ao direito à liberdade, mas entendemos também, como eu falei até na discussão do projeto anterior, que essa pandemia inédita, né, no mundo dessas proporções trouxe inúmeros desafios, né? E entendemos que em vários momentos nós tivemos essas discussões quando a gente falou sobre as restrições impostas à população em nome da saúde e da segurança. O que ocorre é que a gente entendeu que para propor um projeto dessa monta tem que ser avaliado outros aspectos, né? E estudos recentes demonstram que mesmo pessoas vacinadas são transmissoras do Covid e que nem mesmo o direito à saúde seria totalmente preservado com a completa imunização quando a gente quer exigir a vacinação, né? Então, a vacinação se mostra muito mais proteção para o próprio indivíduo, para as pessoas, para que não desenvolva formas graves da doença, do que uma efetiva contenção da transmissibilidade. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas não vacinadas não estão transmitindo o vírus, já que apenas um pequeno número possui a doença de forma ativa. Tanto é verdade que a vacinação não é capaz de conter a disseminação completa do vírus, que as medidas profiláticas de distanciamento, uso de máscaras, ainda são recomendadas por muitos países que estão em fases mais avançadas que o Brasil nas campanhas de vacinação. De qualquer forma, insistindo, né, na dicotomia entre saúde e liberdade, consideramos também que o direito à locomoção não é absoluto, né? Razão porque tivemos inúmeras restrições, inclusive na pandemia. Nós ponderamos os três principais princípios que são também falados pelo doutrinador Roberto Alexis, que já foi, inclusive, também citado pelo vereador Dalton. Os princípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade. O projeto poderia ser considerado adequado na medida que fosse comprovado cientificamente que o vírus da Covid é transmitido pelo ar, por meio de contato próximo entre os sujeitos e sem nenhuma outra alternativa para prevenção, além da restrição de entrada nos estabelecimentos. Porém, no que concerne à necessidade e à proporcionalidade, consideramos que não há observância correta dos requisitos. No caso da necessidade, basta o questionamento: existem outras medidas eficientes para combater o contágio que sejam menos danosas ao direito à livre locomoção e à liberdade? Sim, o distanciamento social, o uso de máscaras, a limitação da capacidade de atendimento em locais públicos e privados, medidas já aplicadas no município de Curitiba e que provavelmente continuarão sendo exigidas mesmo após a plena vacinação da população através de inúmeras normativas municipais, estaduais e federais. Em relação à proporcionalidade, em sentido estrito, é possível perceber que o objetivo desejado com o projeto de lei se torna injustificado, uma vez que muitos ainda não atingiram a idade necessária para a vacinação, mesmo que ela esteja, né, avançando aí rapidamente, e muitas pessoas não se vacinaram por diversos motivos. Nós vimos aqui no próprio plenária da casa, até a professora José, que eu cito, fez uma apresentação mostrando as dificuldades, porque muitas pessoas encontram para se vacinar. Às vezes não tem o posto de saúde próximo, às vezes está numa região muito distante,
e não consegue se vacinar. E muito também por falta de informação, né? A gente sabe que muita gente aí não se vacinou por falta de informação ainda. O projeto de lei também menciona a questão da testagem, né? Mas a gente sabe que a testagem não é acessível em massa para toda a população, não é gratuita e muita gente tem dificuldade para testar continuamente. Então, quando a gente fala da questão da vacinação, a gente considera, às vezes a gente vê que não tomou a vacinação porque não quis, mas tem pessoas que não tomaram por diversos outros motivos, não somente por opção, né? Então, entendemos que caberia, que existe um problema aí, né? Então, o que a gente entende? Que o Estado não cumpriu ainda de forma efetiva com a sua obrigação de alcançar a plena imunização de forma ágil, enquanto que, em contrapartida, a aprovação desse projeto de lei significaria criar exigências desproporcionais advindas do mesmo Estado que não consegue nem vacinar a sua população com eficiência. Então, foi demonstrado que a proporcionalidade, em sentido estrito, não é respeitada pelo presente projeto, já que os meios escolhidos para se alcançar o resultado fim, que é a contenção da disseminação da Covid, são muito danosos à população e incapazes de oferecer melhores resultados do que as medidas já adotadas. Inclusive, a desproporcionalidade à igualdade foi um argumento utilizado também pelo próprio vereador Dalton, quando discutimos, na semana passada, o projeto que visava colocar no fim da fila aqueles que não queriam tomar vacina, né? Ainda podemos destacar a violação ao princípio da isonomia, visto que pessoas que não se vacinaram, independente dos motivos, que poderiam ser diversos, como foi falado, estariam em condição de desigualdade entre os demais. E, conforme destacado pelo ministro Nunes Marques em seu voto na ADI 6586 do Distrito Federal, deve-se assegurar também ao cidadão o direito de não se submeter obrigatoriamente a nenhuma vacina que tenha sido concebida por processos inéditos e nunca aplicados em massa. Embora sejam respeitáveis as empresas e instituições que estão envolvidas no processo de criação desses imunizantes, não é totalmente infundado o receio de algumas pessoas contra eventuais efeitos dos imunizantes. Então, ou ainda devemos respeitar, né? Isso não é o voto, mas, enfim, aqueles que não puderam se vacinar em decorrência da idade ou de outros motivos. Então, entendemos que o princípio da isonomia encontra-se previsto na nossa Carta Magna como um dos direitos fundamentais do cidadão, alcançado por relevante esforço daqueles que anos e anos atrás lutaram em busca da igualdade e da aplicação da verdadeira democracia preconizada no Estado Democrático de Direito. O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, também existe o entendimento do jurista Celso Antônio de Mello de que a lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas um instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Então, nós entendemos, né, que esse projeto viola alguns princípios constitucionais. Ao citar as ADIs 6586 e 6587 do Distrito Federal e a decisão de dezembro de 2020 do STF para justificar a constitucionalidade, uma vez que seria possível sujeitar aqueles que se recusam a se vacinar a restrições quanto ao exercício de certas atividades ou frequência a determinados lugares, deixa de lado a análise não só das diferentes camadas sociais de renda existentes, que podem ser impedidas de comprar ou realizar testes rapidamente, mas também a questão da faixa etária e a questão do acesso à vacinação e as dificuldades e falta de conhecimento em relação à vacina, desenvolvendo um raciocínio de que todos os sujeitos que não estão vacinados o fizessem por escolha, focando somente em punir aqueles que optaram por não se vacinar. O cenário decorrente do projeto poderia conduzir à criação de uma categoria de cidadãos pários, isolados da sociedade, sem direito a acesso aos mesmos bens e serviços e locais, né, que os demais. Essa preocupação é constante no debate constitucional internacional, inclusive para evitar sociedades segregacionistas, como já verificado na história. A proposição também ignora a própria decisão do STF, citada como um dos requisitos porque a vacinação seja determinada por estados e municípios como compulsória, mas não forçada. A ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações, que, por sua vez, podem levar ao legítimo receio de parte da população que não queira se vacinar
com imunizantes aprovados pelo uso emergencial. Por fim, também, no meu parecer, falamos sobre a análise de impacto econômico e financeiro. Então, o projeto de lei também não apresenta uma análise de impacto, justifica que isso seria afastado pela Lei de Responsabilidade Fiscal em decorrência da pandemia. No entanto, o estado de calamidade pública no nível federal, que foi utilizado para justificar esse afastamento, findou em 31 de dezembro de 2020, não subsistindo, nesse caso, a previsão do artigo 167-D da Constituição Federal, fazendo necessária, portanto, a apresentação dos custos para que o projeto possa tramitar. Também destaco que esse projeto também traria ainda mais custos, dificuldades e mais burocracia ainda para o empreendedor, de uma forma geral, para poder colocar em prática, né, a questão do controle em relação à apresentação ou não do certificado de imunização para entrada em estabelecimentos, ou seja, o empreendedor que já enfrenta tanta burocracia e tantas dificuldades, talvez para alguns seria fácil, que já tem estrutura, mas de uma forma geral, para o pequeno empreendedor, aquele que não tem, que teria que ter um funcionário a mais para fazer esse controle, isso também seria um dificultador a mais. Então, considerando os argumentos apresentados, destaco, para quem está nos ouvindo, né, eu sei que tem muita gente acompanhando a sessão, esse é um tema que está sendo polêmico, está sendo comentado por muita gente. A gente está discutindo, ele foi apresentado pelo vereador Dalton Borba, aqui nessa comissão eu fiquei como relatora, o meu papel é fazer um relato, uma análise em relação à constitucionalidade do projeto, e esse foi o meu trabalho aqui, e o meu parecer, conforme resumido, né, e mais detalhado à disposição dos vereadores e também da população, caso queira consultar, foi pela inconstitucionalidade material, e o meu voto é pelo arquivamento do projeto. Vereadora Indiara Barbosa está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu também me solidarizo ao vereador Dalton pelos ataques sofridos. Eu também já passei por isso, inclusive quando eu fui tomar a vacina. Eu também causei um pouco de polêmica e fui muito atacada, ameaçada de morte, ameaçada de coisas terríveis, assim. Então, realmente, acho que esse tipo de ataque é condenável, me solidarizo também. Logo, inclusive, desde que eu fui eleita, eu estou sofrendo também esse tipo de ataque, enfim, e é realmente condenável. Depois, eu gostaria de deixar bem claro, né, a gente até falou que não ia entrar tanto na discussão do mérito, enfim, mas acho que é bem importante deixar claro que eu sou, sim, favorável à vacina. Tanto que me vacinei, incentivo a vacinação, até coloquei em destaque lá no meu Instagram, desde o início do meu mandato, todos os posts e manifestações que fiz em favor da vacina. Entendo que a vacina é eficaz, que a gente vai sair dessa crise somente com a vacinação. Inclusive, a gente já está saindo, né? A maior parte da população já está vacinada. Aqui em Curitiba, mais de 80% da população já foi vacinada com a primeira dose, e os índices de contaminação e casos ativos, transmissibilidade, tudo, estão reduzindo, sim, por causa da vacina. Então, eu incentivo a vacinação. Eu, junto com outros vereadores aqui, estivemos cobrando maior agilidade na vacinação da prefeitura, e entendo que a prefeitura cada vez mais está, né, enfim, fazendo o seu trabalho. No entanto, a realidade é que nem todas as pessoas foram tomar vacina. No próprio site da prefeitura, eles trazem a informação por faixa etária, e o vereador Dalton falou de números, você pode constar no site da prefeitura, ele traz por faixa etária a população que ainda não se vacinou. Das faixas etárias mais altas, o percentual é menor, 3%, 4%, e da população mais jovem o percentual é maior, de 75 anos, não, de 70 a 74 anos, 2,8%, e assim vai, né? E o pessoal mais jovem, daí de 40 a 44 anos, 6%, as faixas de 35 a 39 anos, 12%, e daí vai subindo. Então, o próprio site da prefeitura traz a informação das pessoas que não conseguiram se vacinar. Eu já recebi aqui no meu gabinete pessoas me ligando desesperadas porque não conseguiram se vacinar, por exemplo, porque não tinham comprovante de endereço. Eu moro em Curitiba, moro com a minha filha, eu tenho comprovante de endereço no nome da minha filha, mas lá no postinho não
na unidade de saúde, não vacinou porque não tinha um comprovante no nome dela. Ela foi, depois de uma semana, em outro, brigou para daí conseguir se vacinar. Ou seja, como eu disse no meu parecer, as pessoas às vezes não se vacinam por diversos motivos, tá? Não é só porque não querem se vacinar. E, como eu falei para o vereador Dalton, na sessão plenária, talvez, não sei se o vereador estava presente, se viu, mas imagino que vereadores aqui presentes viram ela fazendo uma apresentação mostrando que lá na Caximba, no Tatuquara, você tem menos postos, você tem pessoas que não têm, não conseguem se locomover, não tem carro, tem dificuldade para ir aos postos de vacinação e, sim, tem maior dificuldade para se vacinar. Também já foi feito requerimento aqui nessa casa em relação a esse tipo de informação. Então, isso são dados, isso são informações. Acho que é importante também mencionar que a OMS, citada pelo vereador Dalton, já se pronunciou em diversas ocasiões a favor da vacinação, sim, né, como eu também sou a favor, mas contra o passaporte de vacinação. Contra o passaporte de vacinação, vou mandar no grupo agora da CCJ as reportagens, uma de abril, outra agora de julho, falando da OMS, do pronunciamento da OMS, que, inclusive, diz que o passaporte pode trazer maior discriminação para as pessoas, inclusive contra o passaporte para viagens internacionais. Então, tem outros pontos, né? De novo, eu sou a favor da vacinação, só que, como a gente falou na sessão na semana passada, entendo que as pessoas têm que ir se vacinar por vontade própria e têm que ser incentivadas, têm que receber informação para irem se vacinar e não obrigar, não querer colocar leis impositivas para obrigá-las a se vacinar. Então, esse é o ponto. E a gente viu, outro ponto também que eu acho para se considerar, que cada vez, como eu disse, mais de 80%, a vacinação está andando, e daqui a pouco a maior parte da população terá se vacinado. Então, é mais um motivo que o projeto perde, inclusive, a eficácia, ele acaba não ajudando muito, não sendo tão válido. Em relação ao decreto da prefeitura, foi feito questionamentos aqui na plenária também de outros vereadores questionando o decreto, que eu também não concordo que tem que ser obrigatória a vacinação. E aí, respondendo o vereador Pierre, eu não sei se o senhor conseguiu ler ou entender o parecer inteiro. Quando eu começo a falar da constitucionalidade material, eu menciono que a gente poderia entrar nesse embate do direito à saúde versus o direito à liberdade, e nem foi o maior argumento, a gente não entrou nesse argumento. Quando a gente fala ali da questão do direito à saúde, eu entendo que o direito à saúde versus o passaporte, versus as restrições que esse projeto traria para as pessoas, ou seja, mesmo com essas restrições de proibir, às vezes, as pessoas de entrarem em lugares, né, de restringir a entrada das pessoas em lugares porque não se vacinaram, o direito à saúde com a vacinação não é 100% respeitado. Então, talvez eu não expliquei direito no parecer, né, vamos colocar assim, e não ficou tão claro para o senhor, mas para o senhor entender, foi isso que eu quis dizer. Ou seja, de novo, eu não sou contra a vacinação, meu parecer não é contrário à vacinação, muito pelo contrário, sou a favor, entendo que as pessoas têm que se vacinar, só que sou contra o projeto, sou contra a obrigatoriedade, a imposição. E no meu parecer, esclarecendo novamente para o vereador Pierre, que acho que é importante que o senhor leia depois para frente, da onde o senhor leu, falou que estava ruim, estava tal, leia um pouco para frente, que ali está explicando a questão da necessidade, da proporcionalidade, que é o principal argumento que eu utilizo, tá? Então, é isso, não vou entrar de novo, já falei, mas só respondendo aos pontos aqui levantados. Obrigada, senhor presidente.